A Rádio Macaé Gospel apresenta um programa independente. Todo o conteúdo nele expresso é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, na sua rádio Macaé Gospel. Programa Tarde Total. A sua tarde com muito mais alegria, interatividade, utilidade pública, alegria, louvor, palavra, muita música e a presença de Deus. Brasil! Está começando agora Tarde Total. Na apresentação dele, Comunicando, Pastor André Carlos. Muito bem, 14 horas e 2 minutos. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais o programa Tarde Total. Mas antes, vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, meu Deus, na Tua presença, Pai querido e Pai amado, nós entramos nesse momento em oração, ó Deus, entregando as nossas vidas em Tuas mãos, nosso dia. Obrigado, ó Deus, por essa manhã maravilhosa e por essa tarde, ó Deus, que estamos aqui, ó Pai, nos estúdios da Rádio Macaé Gospel. Deus abençoa a vida do Dr. François Pimentel, a sua família, os seus negócios. Abençoa a vida dos amados ouvintes que estão nos ouvindo e nos assistindo, ó Deus. Nos dá uma programação abençoada. Deus, toma a direção de tudo nessa tarde. Eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Comunicando, Pastor André Carlos. Muito bem, agora são 14 horas e 3 minutos. Boa tarde, a paz do Senhor. Estamos começando mais um programa, mais uma terça-feira, hoje dia 14 de abril de 2020. Estamos recebendo nosso amigo aqui nessa terça-feira, mais uma vez, nosso querido advogado, jornalista, consultor jurídico, nosso amigo Dr. François Pimentel. Boa tarde, doutor. Boa tarde, pastor André. Mais uma tarde aqui com Graças o senhor, a Deus, com os ouvintes. E já estou me sentindo de casa. Com certeza, muito é de casa. tranquilo, muito feliz por estar aqui. Amém. Ainda mais nesses momentos, né, tão difíceis como toda a Sim. população brasileira, mundial, podemos até falar assim, está sofrendo com essa pandemia. Então, se a gente pode vir aqui trazer alguns esclarecimentos, eu acho isso muito importante e me sinto honrado com a oportunidade. Ok, muito obrigado pela sua presença, nós agradecemos. Logo após a vinheta, vamos bater um papo bacana com o Dr. François Pimentel. Pastor André Carlos entrevista Dr. François Pimentel. Muito bem, 2h05, vamos conversar hoje aqui, nessa terça-feira, e hoje com mais um assunto novo aí, né, doutor, que tá aí dando o que falar e tá todo mundo interessado em saber, que a Prefeitura Municipal de Macaé está aí liberando R$800 para os comerciários, ou os comerciantes, né, doutor? Olha, é impressionante. Toda semana temos grandes novidades, né? É verdade. Nós tínhamos até feito uma pauta para hoje, mas os acontecimentos estão tão rápidos e intensos que a gente tem que ir na onda dos acontecimentos. E o que hoje realmente mais se comenta na cidade de Macaé é desse auxílio. É um auxílio emergencial, pecuniário, ou seja, pecúnia, dinheiro, aos comerciários, pastor. Os comerciantes não estão previstos nesse pacote de auxílio. Só os comerciários. Apenas os comerciários, as pessoas que trabalham no comércio de Macaé. Então, e quando começa, como é que faz para se inscrever para ter esse benefício? Pastor, eu vou contar o que aconteceu. Ontem de manhã, né, dia 13 de abril,
o nosso prefeito, doutor Luiz Júnior, encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei para ser discutido e votado pelos mesmos. Eles realizaram uma sessão extraordinária, ou seja, o que é uma sessão extraordinária? É aquela que é convocada às pressas, fora dos dias e horários normais, por ser uma questão, teoricamente, de urgência. E foi devidamente aprovada sem alteração por 16 vereadores. 16-0 foi por unanimidade que esse projeto de lei foi aprovado pela Câmara. E estamos na expectativa para que esse projeto vire lei. Após a aprovação da Câmara, precisa da sanção do prefeito para que torne lei. E a previsão é que hoje ainda, dia 14, terça-feira, o prefeito vai sancionar esse projeto e aí sim se torna lei. O senhor sabe assim a quem partiu essa iniciativa? Olha só, isso inclusive ontem estavam tentando discutir no Facebook quem é o pai da criança, sim, né? Quem é o pai da criança? Quem iniciou? Eu vi, por exemplo, teve o vereador Robson Oliveira, que realmente no dia 21 de março, eu tive esse cuidado de dar uma olhada, já que ele falou, ele realmente já tinha passado uma live pedindo ao Poder Executivo que fizesse um tipo de bolsa, de algum tipo de auxílio. Então, pelo que nós temos, teria sido o Robson Oliveira. Claro, quem enviou o projeto de lei foi o doutor Aloysio. Então, quem é exatamente o pai da criança está entre o doutor Aloysio e o vereador Robson Oliveira. E as pessoas, como que podem entender ou saber que tem direito a esse auxílio? Ouvindo aqui a Macaé Gospel, pastor. Então, vamos lá. Agora, só por aqui. Só por aqui. Vamos lá. Sim. São 2 grupos de comerciários que serão beneficiados. O primeiro grupo são todos os funcionários do comércio que possuem carteira assinada e os seus patrões estejam obrigados a manter a porta fechada. Então, aquele comerciário que hoje está em casa, porque o seu patrão está proibido de funcionar, esse é um grupo, é um comerciário com carteira assinada, no qual aonde ele trabalha não está funcionando. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo de comerciários, beneficiados desse auxílio de R$800, são os ambulantes, são os informais, já cadastrados junto à Secretaria de Fazenda. Eu tô falando assim bem pausadamente, pautando as palavras para que haja um bom entendimento e esclarecimento. Então, apenas os comerciários de comércios com carteira assinada e no qual o comércio está obrigado a estar fechado. E o grupo de comerciários informais que já estão cadastrados junto à Prefeitura Municipal. Aí a primeira pergunta que se faz, doutor, eu trabalho no supermercado, eu trabalho numa farmácia, eu trabalho lá no mercado de peixe, eu vou ter direito? Não vai ter direito. Não vai ter direito por quê? Porque ele já está trabalhando e a atividade para a qual ele presta esse serviço do comércio é considerada uma atividade essencial. Então, quem está podendo trabalhar não terá essa ajuda financeira. Apenas para os que não estão podendo trabalhar, que vão ter durante 3 meses um auxílio de R$800. E segundo o prefeito ontem, né, no Twitter, no Twitter dele, eu vou até acabar fazendo, pastor, eu vou ter que abrir conta no Twitter também, pegar o conhecimento, para estar acompanhando, né? Acompanhando o depoimento do prefeito. Exatamente. Ele comunicou que ainda este mês de abril haverá o primeiro pagamento, a primeira parcela das 3 parcelas. Isso é independente do valor que o comerciário ganha? Tem alguma restrição em valores, não? Não, ele pode ganhar R$10.000, não está podendo trabalhar, porque o patrão dele foi obrigado a fechar as portas. Ele tendo carteira assinada, ele poderá sim receber esses R$800. Mudando um pouquinho, mas no mesmo assunto, por exemplo, esse comerciário que está em casa, a empresa, o patrão,
tem que pagar ele ou esses dias que ele está em casa ou não? Ou ele não recebe? Nossa, pastor, pergunta muito importante. Não, ele é obrigado a pagar sim. O que acontece é o seguinte: isso é um plus, isso é um extra para o comerciário. O prefeito, com esse projeto de lei, que só está esperando a sanção dele para virar lei, de 3 meses, o valor de R$800, é um plus. Esse valor não pode ser descontado do salário que o patrão tem que pagar a ele. E todos os outros benefícios. Então é um plus. E aí que está morando o principal problema. Por exemplo, desde que nós temos conhecimento, que inclusive quem me acompanha lá na minha página, posso falar aqui, pastor? Pode, deve. François, inclusive o senhor Com certeza, está sempre assistindo a gente lá, verdade. do qual eu fico extremamente lisonjeado. Amém, tamo junto. Lá na página, minha fanpage, François Pimentel Moreira, nós estamos, né? Eu estou como advogado, eu andei auxiliando grupos de comerciantes que estão querendo abrir aqui em Macaé. E no sábado, né? Claro, eu atento e orientando dentro da legislação, esse grupo de comerciantes conseguiu fazer uma manifestação. Sábado, aí segunda-feira vem com esse projeto de lei. Esse projeto de lei, que vai virar lei, esperamos, ele realmente é muito bom, porque qualquer ajuda a uma pessoa, a um macaense na altura do campeonato dessa crise é muito bem-vinda. Sim, claro. Porém, e o comerciante? O comerciante não foi exonerado em nada, nos seus encargos, não está ganhando nada. Ao contrário, eles estão, a cada dia que eles ficam com as portas fechadas, eles estão perdendo receitas, e aí compromete até mesmo o salário daquele funcionário. Já aconteceu uma situação, ontem à noite eu fiz uma live, e aí me perguntaram: doutor, vai garantir o emprego? Não vai. De repente a pessoa vai lá, vai se cadastrar, vai começar a receber, o comerciário vai começar a receber. Aí é demitido. E é demitido. E aí? E aí? Perde o benefício também? Não perde o benefício. Perde. Ele vai continuar com o benefício e pedir a Deus para que o patrão dele possa conseguir pagar os seus direitos trabalhistas. Então, é um benefício, é uma ajuda, é bacana, é oportuna? Concordo. Eu acho que se a pessoa está precisando de ajuda e o governo pode, de forma responsável, tem que ajudar. Agora, e o comerciante? Na verdade, o que está se atingindo são as consequências. E a causa? O comerciante está desesperado. Quem pode abrir as portas está trabalhando. Agora, o comerciante, pastor, ontem mesmo eu estava conversando com alguns, eles estão desesperados, porque não há receita há mais de 30 dias. Como que vai? Estão com muitos empregos, estão, a partir dos próximos dias, infelizmente, serão perdidos. 2h14, programa Tarde Total, hoje recebendo o doutor François Pimentel. Nós vamos debater alguns assuntos aí. Doutor François, esse benefício será 3 meses, não é isso? Sim, 3 meses e R$800. Isso não quer dizer que esse fechamento dos comércios poderá durar 3 meses? Pastor, esperamos que não, né? Será? Pastor, não tem como. Eu acho que se permanecer fechado mais do que 30 dias, das duas uma, realmente poderá haver um movimento popular muito grande, porque R$800, de repente o comerciário ganha R$1.000, R$2.000. Tudo bem, R$800 ajuda. Pô, mas e as contas dele? As contas dele provavelmente são maiores do que R$800. Sim. E ele sabendo que vai ficar só nesse auxílio durante 3 meses, e no 4º mês, o que vai acontecer? O que ele vai fazer para ele comer? O que ele vai poder comprar para poder levar para sua família? Chegar para sua esposa, com seus filhos, aqui ó, hoje nós vamos ter um frango, nós vamos ter uma carne. Como que vai ficar essa situação? Há uma expectativa, pastor, e uma expectativa não como que eu vou dizer, especulativa. É uma expectativa, mas não é especulativa. De haverem 100 mil postos de trabalhos fechados em Macaé, nos próximos 30 dias. 100 mil pessoas. É uma crise muito maior do que em 2014, da crise, né, a crise do petróleo, que várias empresas largaram Macaé, várias empresas, né, a questão da corrupção do PT. Então, quer dizer, é uma crise muito maior. E nós vamos nos socorrer aonde? O governo federal já se fala em ter um déficit, ou seja, uma conta negativa no final de ano de quase
500 bilhões de reais. O governo federal, ele tem condições limitadas de ajudar a população. Imagine quem são os comerciantes hoje passarem para essa fila também precisando de ajuda. Vai fazer o quê? Porque o comerciante é um ser humano. Verdade. Ele tem família também. O que vai acontecer? Então isso é uma questão muito preocupante. Esse auxílio, volto a dizer aqui, né, na Macaé Gospel, na rádio, aqui também eu estou ao vivo aqui fazendo uma live. Esse auxílio é positivo? Porém, não alivia os comerciantes. E a base, quem mantém Macaé? O petróleo mantém? Mantém. Mas a segunda fonte de renda, é o comércio. A principal fonte de emprego de Macaé é o comércio. Se o comércio cair, vai levar muita gente com ele. E olha que eu não sou comerciante, meus pais já foram comerciantes há muito tempo, ou seja, não tem um vínculo nenhum. Eu tô falando aqui como um cidadão macaense que o governo precisa de forma responsável. Também, pastor, não pode chegar e abre tudo e pode voltar tudo ao normal. Não é isso que e não é essa a proposta dos comerciantes. É uma abertura gradual com responsabilidade, mantendo o distanciamento social, entrada seletiva e gradual mínima de pessoas. Nós temos cidades aqui perto, tipo a Peribé, que o comércio está funcionando. As filas lá de fora são com marcações no chão. Então não tem nem aglomeração na fila lá fora, que está todo mundo a 2 metros de distância do outro. E lá dentro entra, dependendo do tamanho do comércio, entra de 5 a 10 pessoas. Quer dizer, um mercado, né, um tamanho razoável. Com 10 pessoas, não vão se tropeçar lá dentro. Então essa é a proposta. Eu não sei o que está acontecendo. Infelizmente, a gente começa a visualizar questões eleitoreiras. A gente acaba até conversando com outras pessoas, outros estudiosos, que estão começando a analisar que o Covid, infelizmente, está sendo uma maravilha para alguns políticos eleitoreiros que estavam com a popularidade em baixa. Jogo político, né? Jogo político, porque aqui em Macaé, eu falo daqui de Macaé, as barreiras sanitárias não funcionam. Estão apenas ocupando muitos dos funcionários da prefeitura que trabalham na área de saúde, na guarda, incomodando o trânsito, criando um congestionamento, um tráfego, né? Um tráfego congestionado nas entradas da cidade de espera até de 5 horas, mas quando dá 18 horas em ponto, fecha. Libera geral. Libera geral. Se eu tiver que sair de Macaé para algum outro lugar, eu vou me organizar para no retorno 18 horas. Depois de 18 horas, porque eu não quero ficar na fila. E aos finais de semana não funcionam. Então, pastor, se é para dar segurança à população, vamos fazer direito. Não dá pra eu ir pro Twitter, né? Porque é bonito, Twitter é um negócio bacana, pastor. É verdade. Será que a gente consegue... Eu não tenho Twitter, não. Eu não tenho. Será que a gente aprende, pastor? Dá pra aprender, é coisa chique, é né? Jeito, é um negócio chique, né? O Donald Trump, né? O presidente dos Estados Unidos e o nosso querido prefeito aqui em Macaé, tweetando. Não dá pra ir pro Twitter e falar que agora tem barreira sanitária. Um outro ponto que eu também vejo que é uma questão eleitoreira, que há umas 3 semanas atrás, ele mandou um caminhão de água com as pessoas completamente tapadas, encapuzadas, jogando água ali na rua direita, na Rui Barbosa. E é interessante que é justamente a Rui Barbosa do calçadão que não tem circulação de pessoas. Então ele está desinfectando o quê? Com água e para quem? Se o comércio estava sendo obrigado a ficar fechado, com exceção das lojas americanas. Que inclusive sábado, isso aí tá no Facebook. A loja americana tá todo vapor trabalhando. Tá todo vapor, é questão judicial. Vai entender, né? Vamos entender. 2h21, estamos aqui recebendo o Dr. François Pimentel, aqui no programa Tarde Total, esclarecendo sobre o benefício aí da Prefeitura de Macaé. Doutor, para as pessoas que estão nos assistindo agora, estão nos ouvindo, como é que faz para se inscrever, onde que se inscreve? Olha só, excelente pergunta. O projeto de lei, ele prevê que os comerciários
com carteira assinada, que trabalham no comércio, que está fechado, que estão em casa, eles terão que se dirigirem à Associação Comercial Industrial de Macaé. Tem que ir lá na ASIM fazer o cadastro. Quando? Não tem data ainda, porque isso é o prefeito que vai informar depois de sancionar o projeto. Até onde eu sei, ele não sancionou hoje ainda, e não tem data ainda para começar a ir lá na ASIM. Aí várias perguntas podem sair. Doutor, não é o comerciante que vai levar a lista dos funcionários, não? O projeto de lei não fala isso. O projeto de lei fala que é o comerciário que terá que ir lá. Vai gerar fila, né? Por exemplo, já vimos que vai criar fila. Ele precisa levar algum documento, a carteira profissional. A carteira profissional. Que ele trabalha. E o contra-cheque. Comprovante de residência. Ontem na live eu até falei comprovante de residência, mas aí não importa se ele mora ou não em Macaé, desde que ele trabalhe em Macaé. Porque o projeto de lei não faz ressalva. É só para o morador de Macaé. Não faz ressalva. Então, vai ter que pagar também. A pessoa pode morar em Conceição, Quissamã, Carapicuíba, qualquer lugar. Trabalha no comércio de Macaé, que está fechado por decreto municipal, tem esse benefício. E terá que se cadastrar lá na Associação Comercial Industrial de Macaé. Doutor, mas aí o senhor falou também que tem um segundo grupo, aquele dos trabalhadores do comércio informais. Onde eles irão se cadastrar? Eles não terão que se cadastrar. Por quê? A Secretaria de Fazenda já tem toda a qualificação de todas as pessoas que trabalham na informalidade do comércio em Macaé. Poxa, doutor, mas eu também trabalho, eu sou um trabalhador informal do comércio em Macaé, mas eu nunca quis fazer esse cadastro. Não terá direito a esse benefício, porque o projeto de lei não abriu brecha para que pessoas dos informais se cadastrem. Ele já está contando o quê? Com o cadastro fechado que a secretaria já tinha. Poderá abrir? Sim. Na hora da sanção, o prefeito poderá fazer alguma modificação, mas até agora nada. Quem é e-mail recebe? Tem direito ou não? Excelente, não tem direito. Inclusive o próprio, né, um dos vereadores, né, coincidentemente o Robson Oliveira também, ele chegou a requerer a inclusão dos MEIs lá como para receber esse auxílio emergencial pecuniário. Só que aí, pela característica da sessão, que foi extraordinária, salvo engano, tiveram alguns vereadores que nem estavam lá de casa, né, conseguiram fazer de forma virtual. Não deu para ser discutido. Do jeito que o prefeito mandou para a Câmara de Vereadores, foi aprovado por unanimidade. Na sua opinião, o senhor acha justo o e-mail não receber? Olha, pastor, eu acho que o MEI deveria sim ser beneficiado, tá? Até porque ele é um microempreendedor individual. Ele geralmente são as diaristas, são muitos pedreiros que fazem serviço de empreitada, que estão impedidos de trabalhar. Então são pessoas que estão num grupo de que precisam desse auxílio, porque estão impedidos a trabalharem. Por que estão proibidos de trabalhar? Pelo decreto municipal. Então, eu, né, na minha humilde opinião, né, o senhor me perguntou, eu acho que deveria sim, mas não é o que está previsto e provavelmente não é o que vai acontecer. Doutor, o pastor, nós temos uma outra situação também, que é importante falar. Há 3 semanas atrás, começou a se discutir a questão dos R$100 de auxílio merenda para as crianças que estão matriculadas no ensino fundamental municipal. Aí o prefeito mandou, né, a proposta, um projeto de lei a R$100. A Câmara encampou mais R$100. Vai gastar mais 5 milhões e alguma coisa. E o projeto de lei foi modificado. Foi aprovado o projeto de lei por R$200. Já foi sancionado pelo prefeito. E passados quase 20 dias, cadê o dinheiro? Ninguém tem notícia. Então eu espero, pastor, eu sinceramente espero que esses R$200 saiam e que esses 800 também. Porque quem tá precisando, não tá precisando para amanhã, tá precisando para semana passada. Verdade.
Então, quer dizer, onde estão esses R$200? A gente tá vendo muita gente, ó, poder público, que bonitinho, que bacana, que legal. Cadê, onde estão os R$200? Como aquela música, cadê o dinheiro, né? Cadê o dinheiro? Falou que tinha, criou lei, e agora? E será que o 800 vai acontecer da mesma maneira? Quem presta serviço ao comércio tem direito, doutor? Ó, tem um colega advogado, um brilhante advogado, Sim. doutor Edgar Santa Cruz. Ele acabou de trazer uma informação interessante aqui, ó, coisa nova. Teve inclusão de duas coisas. Incluíram que a CDL também faria o cadastro. Então, na data que for divulgado, além da Associação Comercial Industrial de Macaé, 2 lugares agora. né, vai diminuir um pouquinho a fila, né? É verdade. O CDL também faria o cadastro. E quem for flagrado respeitando determinado pelo DEC perde o direito de subsídio. Ah, sim. Então, muito obrigado pela colaboração, doutor Edgar Santa Cruz. Muito obrigado, sempre muito oportuno. Ele informou aqui que o CDL também é um outro lugar que vai poder ser cadastrado. Quando? Não tem data ainda. E segundo, e quem for cadastrado e for pego furando o isolamento, vai perder esse auxílio. Então, estão aí informações. Eu não li ainda, mas eu confio no que o meu colega aqui, doutor Edgar Santa Cruz, nos está enriquecendo aqui a nossa conversa. Aquele funcionário que presta serviço ao comércio, ele tem direito ou não? Ou só tem que ser exclusivamente do comércio? Por exemplo, uma empresa que presta serviços de limpeza, aquela loja, por exemplo, Casas Bahia, mas trabalha, o funcionário é dali. Tem direito ou não? Olha, Casas Bahia, por exemplo, é comércio. E eles estão proibidos de funcionar. Então os funcionários têm direito. Tem que ver se é comerciário ou não. Se for um prestador de serviço propriamente dito, a lei fala funcionários formais do comércio. Tem que ser funcionário da casa. Tem que ser funcionário da casa. Funcionário da casa. 2h28, estamos recebendo o doutor François Pimentel, tratando esses assuntos. Doutor, e o auxílio emergencial que tá dando uma dor de cabeça nas pessoas, inclusive em mim, que eu tô até agora tentando pôr a mão nesses R$600, e toda vez que eu coloco lá o meu CPF, né, além de mostrar que você não é robô, e vai lá e mostra que tá em análise. Por que tá dando isso? Ô pastor, semana passada a gente falou sobre essa questão, né? Inclusive semana passada foi quando foi lançado o site, o aplicativo. Isso foi uma operação de guerra, né? Quer dizer, em um mês eles tiveram que levantar quase 100 bilhões de reais e começaram a procurar pessoas que o governo até então desconheciam. E nós sabemos que a tecnologia é maravilhosa, mas uma tecnologia criada assim meio aos solavancos, meio rápida, ela exige reparos, nunca vai ter 100%. E mesmo assim, a quantidade de pessoas que se cadastraram, eles estão passando pelo menos uma peneira no que tange a fiscalização. Então, pastor, essa demora muito provavelmente é em razão de eles estarem pesquisando através de cruzamento de bancos de dados internos para ver se a pessoa está informando e se realmente é aquilo tudo que ela disse. Algumas pessoas falam que é 5 dias, outros falam que é 7 dias, né? Na verdade, eu dei até essa informação semana passada, o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, ele falou que em 24 horas já começaria a pagar. Então, nós temos há uma semana e tem muitas pessoas que ainda não conseguiram serem aprovados. Mas hoje, muito interessante, eu não vi quem era o nome da pessoa, no meu Facebook apareceu um story no story uma foto, tipo assim, finalmente, assim, aprovado. Então, pelo menos alguém recebeu. O pessoal tá recebendo. Então, no caso do senhor, que muito bem é merecedor desse auxílio, não perca a esperança, porque hoje saiu aí o aprovado. Então eu tô vendo que está demorando, mas vai sair se Deus quiser. Eu acredito que é mais certo, olha o que eu vou falar, eu acredito que seja mais certo sair do governo federal do que o do municipal. Olha, por falar em município, eu recebi hoje uma informação, não é uma fonte segura, de amigos que mandaram inclusive para o grupo da Rádio Macaé Gospel, que segundo ele, a CIT
ela demitiu 100 funcionários. O senhor tem conhecimento disso? Não tinha. Eu fiquei sabendo da Elf, 120 pessoas. Salvo engano, foi na quinta ou sexta-feira da semana passada. Quer dizer, mais essa CIT, 100 funcionários. Até me estranha, porque a CIT, ela tem um contrato com a prefeitura milionário. Sim. E eu acredito, acredito, né? Não sou nenhum que nunca vi o documento. Até porque achar esses documentos, você ter acesso a esses documentos públicos, são muito difíceis. E o que acontece? Teoricamente, não sei se reduziu o repasse de valores para a CIT, não. Porque a população não se engane. A prefeitura banca isso. Então, o cidadão paga R$1 lá na boca, quando entra no ônibus, na rolê, na catraca, a prefeitura tá pagando mais 2 e pouco ali, por pessoa. Então, não tá saindo de graça. Eu realmente não sei se realmente houve redução de repasses financeiros por parte da prefeitura. Realmente não sei. Olha, é comércios fechados, pessoas desempregadas. E essa semana, doutor, eu como um pastor também aqui local do bairro, né, e da cidade de Macaé, eu fui convocado, né, porque segundo informações, amanhã, segundo informações do pastor Eliseu Campos, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus Semeador, né? E vai haver uma reunião com, no mínimo, 50 pastores em Macaé, porque pedindo para a reabertura das igrejas, juntamente com o seu prefeito, Dr. Aloysio Júnior. E vai ser realizado ali no Lagomar, na Assembleia de Deus Semeador, em frente ao, acho que é o UPA, ou é o terminal do Lagomar. O que o senhor acha nesse sentido aí? Pastor, sendo muito sincero, quem que é o prefeito? O prefeito é uma pessoa, um cidadão macaense, que foi eleito democraticamente pelo povo, pelos cidadãos da cidade. Seja então, ele crente ou não, né? Crente ou não, né? Nem entramos, né? Até porque o Estado é laico, né? Então a gente nem entra nessa discussão. Mas é uma pessoa, o político, no caso falando do prefeito, ele tem como uma das suas obrigações, ou a principal obrigação, é governar para o povo que o elegeu. Todos. Então, para o cidadão de Macaé. Então, ele não pode se encastelar lá no 4º andar da prefeitura de Macaé e não querer conversar com a população. Então, eu acho bom, eu acho positivo ele se reunir com 50 ou 100, 150, com todos os pastores da reunião que vão expor o problema, as suas necessidades para o gestor número 1 do município. Acho maravilhoso. O que eu não entendo é porque ele não ouve, não senta para conversar com outros representantes da sociedade. Por exemplo, ele está completamente inflexível para conversar com os comerciantes. Na sua opinião, o senhor acharia que ele deveria convocar os comerciários, né? Os comerciantes. Se necessário fosse, os comerciários, outros grupos também. Aqui eu tenho aqui na minha live o Anderson Cunha. Doutor, seja sincero, você concorda que os mais necessitados são os empregados da Associação do Comércio? Não, eu não acho. Eu acho que eles não são os mais necessitados, mas são necessitados também. Temos outros grupos que mereciam essa ajuda. Aí eu te devolvo a pergunta, Anderson, e para quem de repente tá aqui refletindo. Por que foi direcionado apenas aos comerciários, pastor? Temos outros grupos de trabalhadores. Sim. Os trabalhadores dos pedreiros de obras. Sim. Construção civil. Da construção civil, tinha me fugido dessa palavra. Os funcionários da construção civil. Temos tantas outras categorias de trabalhadores que não estão sendo beneficiados. Por que apenas os comerciários? Será que é em represália em relação aos comerciantes que estão botando pressão? Então por que o prefeito não conversa com os comerciantes, não conversa com outros grupos de segmentos da população macaense? E eu vou além, pastor. Macaé está sendo governada, pelo menos no meu sentido, no que eu tenho acompanhado. Eu posso estar errado, eu não sou dono da verdade.
Eu estou aqui como cidadão, advogado, jornalista, mas vou além, eu estou aqui como jornalista, buscando a verdade, querendo questionar a verdade. Eu estou aqui na rádio como jornalista, nem como advogado, não. Macaé está sendo governado, em alguns dias sai um Twitter do prefeito, saem uns decretos, e não há uma transparência nesse governo. Por exemplo, estão me questionando, doutor, o Covid está matando um monte. Pastor... E a fome? Sabe por onde... Não, vamos manter a conversa no Covid. Pastor, aonde que a gente está obtendo essas informações sobre o Covid aqui em Macaé? Contaminados e número de mortes. Que ninguém morre mais de outra coisa, né? Não morre. Mas sabe quem tem dado essas informações? É o Notícias Macaé. Que é tem um site, que é muito forte no Facebook, sim, também no Instagram. Acho ótimo o serviço que eles estão fazendo. Mas por que as Notícias Macaé que dão essas respostas para a população e não a Secretaria de Comunicação do município? Eu vou falar aqui. Eu andei verificando. A Secretaria de Comunicação de Macaé, pastor, tem um orçamento deste ano de 2020 de 2,5 milhões de reais. E a comunicação de Macaé é pelo Twitter. Eu vou ter que ter um Twitter também, porque é chique. Tem que ter. Pastor, vamos passar Macaé gosto, tem que ter Twitter, tem que ter chique. É chique. Tudo tá por lá. Tá tudo por lá. Vamos nos atualizar. Então eu vou fazer um Twitter também. Nós estamos sendo governados pelo Twitter e por informações de Macaé Notícias. Como eu falei, volto a dizer. É de empresários, não tenho nada contra. Eles estão fazendo o serviço deles, sim, prestando um serviço maravilhoso à cidade. Porém, eu quero ter. Olha, morreu não sei quem. Eu quero ter um lugar onde vão ter as informações oficiais. Onde estão as informações oficiais de Macaé? Pô, tá saindo do meu bolso 2,5 milhões de reais. E cadê? Um Twitter, aí de vez em quando o prefeito aparece numa filmagem, né, com a roupa de médico, com a cara assim, quase de morto. Quase doente. Quase, né? Doente, parece. Parece até que ele tá com E aterroriza, tá aterrorizando. Verdade. Minhas perguntas, pastor, eu acho que é de grande maioria dos macaenses. Quantos leitos Macaé tem que podem suportar pessoas com complicações do Covid? Quantos desses leitos estão ocupados? Quantos macaenses estão infectados? Não precisamos expor a pessoa infectada e muito menos a que faleceu. Mas deveria se ter feito, ou se fazer ainda, um planejamento onde a gente saiba, aqui na Nova Esperança, tem algum infectado pelo coronavírus? Nenhum. Todos comércios abertos. Igrejas, a nossa igreja, por exemplo, nunca fechou. O comércio aqui tá em pleno vapor. Todo vapor. E não tudo. Tem nenhum casinho de coronavírus? Nada. Quer dizer, aonde estão esses casos de coronavírus? Hoje eu vi que parece que foram para 20 confirmados em Macaé. Aonde estão? Quais os bairros? Pô, se eu souber que eu tenho, não preciso saber o nome do vizinho, claro, e nem o número da casa dele para evitarmos constrangimentos. Mas se eu souber que no meu bairro tem contaminado pelo coronavírus, eu, como cidadão pai de família, eu vou me proteger mais ainda. Claro. Agora, onde estão essas informações? Aonde está a transparência do prefeito? A gente não consegue ligar para a prefeitura, para o órgão público. Então o negócio é complicado. E mais essa informação, né, que é bom que os meus seguidores aqui estão sabendo. Então amanhã, 4 horas da tarde, por volta de 100 pastores vão estar reunidos com o senhor prefeito Dr. Aloysio Júnior na Assembleia de Deus Semeador, porque, segundo informações, a história começou assim. O pastor Eliseu Campos, que é o presidente do Ministério Semeador, foi procurar o prefeito para saber informações como que ficaria as igrejas. Né? É o segmento dele. Ele é o representante do segmento. E ele está correto. E ele teve informações que o prefeito queria conversar no mínimo com 50 pastores. O prefeito pediu o mínimo? O mínimo. Por que ele não pede o mínimo de 50 comerciantes também? Aí só os pastores, parece, né, que conseguiram 100. E consegue até muito mais, porque em Macaé tem muita igreja. Mas
O senhor não acha que o prefeito tinha que dar essas informações a público e também tratar com os comerciantes, né? Ele deveria até receber, de repente, algum... O senhor acha que ele vai fazer isso com o comerciante? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Agora, eu não posso responder por que eu acho que não. Porque parece que ele não dá importância ao setor que mais gera empregos de Macaé. Agora, fica a pergunta aqui no ar. O que o prefeito quer conversar com os pastores isoladamente, né? Uma vez que não pode nem fazer aglomeração, né, doutor? Aí ele quer 100 pastores 100 juntos. pastores? Juntos. Pastor, o senhor vai ter que ir lá e falar pra gente depois, hein? Eu vou ter que ir lá, né? Fazer uma live fazer uma cobertura lá pra saber o que realmente vai ser tratado. Porque ele é uma autoridade municipal. Não, pastor, e precisava Não precisa. se dar esse trabalho todo para ele sair da sede da prefeitura, para ir em um outro lugar, um evento que deve estar sendo comentado apenas entre os pastores, ou seja, não é nada público, não é nada aberto, transparente. Desculpa, isso me leva a ter pensamentos ruins e eleitoreiros pela parte jogo político. pela parte dele. Não estou nem falando dos pastores, não. Porque se os comerciantes conseguissem essa oportunidade, eles iriam também, né? Cada um lutando pelos seus interesses, eu acho. E eu né? acho que os comerciantes têm que exigir isso dele Nós também. temos também. É mais Eles um têm que motivo, exigir. se tiver algum comerciante aqui, deveria se manifestar. Até porque que o prefeito, quando foi lançar os decretos, ele não perguntou aos pastores Não, se não poderia perguntou fechar a ou não. ninguém, A não ninguém, perguntou a né? ninguém. Ele lançou. Por que agora tem que perguntar o que aos pastores? Pastor, terça-feira que vem você me responde, hein? Responde, Aí eu sim, que que eu- vou entrevistar o senhor, hein? Quarta-feira eu vou estar lá, eu vou fazer questão de estar presente, para realmente, porque uma vez que eu sou pastor, eu preciso saber Não, e o senhor tem uma outra responsabilidade, pastor André. informar. Exatamente. Porque o senhor, além de ser um pastor, um homem de Deus, tem os seus ofícios, né, lá como pastor. O senhor trouxe para o senhor a responsabilidade de informar os seus queridos ouvintes. Então, olha que sinuca de bico que eu tô jogando pro senhor, verdade, hein? eu vou ter que ir lá. O senhor vai ter que ir lá e depois comunicar pra gente aqui o que foi falado lá. Agora, na sua opinião, doutor François, o senhor acha que era necessário fechar todo o comércio, tudo em Macaé, para que se previna do coronavírus? Para começar, pastor, quando se fechou tudo, o primeiro caso que foi constatado aqui de coronavírus foi quase 15 dias depois. Então houve uma precipitação. Mas, eleitoreiramente falando, era bonito. Estou protegendo a cidade. E se ele tivesse fechado a cidade realmente de forma decente, de forma interessada, se ele tivesse... Ele não teve essa intenção, a verdade é essa. Ele não teve a intenção de proteger a cidade, porque o Covid está sendo interessante para ele. Estou falando a verdade do que eu acho. Porque senão as barreiras existiriam. As barreiras seriam eficazes, coisas que não são. Então, ele fechou primeiro 2 semanas antes de ter qualquer conversa sobre Covid. Agora então, pastor, eu não sei quanto tempo ele vai manter isso aí fechado. Graças a Deus, o presidente está já mexendo, né, os pauzinhos lá em Brasília para podermos tirar, derrubarmos esses decretos aí que são mais ditatoriais do que democráticos. Agora, a pergunta que não quer calar, por exemplo, se eu estivesse diante do prefeito, doutora Luiz, o que ele vai fazer com essas pessoas desempregadas? Por conta de comércios fechados, né? Empresas falidas, e ele está oferecendo aí esse benefício, claro que é bom, mas não vai durar para sempre. E depois, quando esses 3 meses acabarem, e as pessoas, esses comerciários estarão desempregados. Com certeza. O que eu acho que ele vai fazer? Nada. Ele tá querendo levar isso aí até outubro, que vão ter eleições, e ele não vem à reeleição, mas ele quer colocar um sucessor. Ele tem todo o direito de preferir A, B ou C para sucedê-lo, mas que trabalhe honestamente no sentido de informar, de trazer realmente, tomar medidas que venham a beneficiar a sociedade. O decreto dele foi até agora, dia 20, né? Termina agora. O senhor acha que vai se prolongar mais 10 dias? Eu acredito. Que ele vai estar prorrogando isso até final de maio. Eu acredito. Tudo indica que vai ser até final de maio. Tanto é que ele vai dar durante 3 meses esse auxílio R$800. Não foi à toa. Se ele acha que ele vai abrir agora no dia 20 de abril,
Por que Não que ele daria dá 3 90 meses. dias? Não daria. Então eu apostaria, eu lá em casa, né, com minha família, com as pessoas mais próximas, eu estou apostando essa brincadeira aí, que não é brincadeira nenhuma, que tá trazendo muito séria, destruição a milhares e milhares de lares. Ele vai até final de maio no mínimo. E É aí, catastrófico, pastor. É verdade. Se Deus quiser, nós estaremos com saúde todas as terças-feiras. Nós vamos estar toda semana aí informando essas questões. Bom, estamos aqui recebendo o Dr. François Pimentel, advogado, jornalista, esclarecendo sobre o auxílio da Prefeitura de Macaé de R$800 e do benefício emergencial do governo, tudo que está acontecendo em Macaé. Nosso Dr. François está aí esclarecendo para a população. E o senhor tem mais algum esclarecimento? Não, então apareceu aqui agora um grande amigo, meu ex-sócio, inclusive um grande advogado, Dr. Renato Curvelo, a gente chama de os mais íntimos, né, de Renatinho. Ele colocou aqui, eu vou além. Saiu aqui. Acho o benefício extremamente válido para os informais. Mas e o pedreiro, o Uber, o vendedor, né, os trabalhadores no geral, os outros, aonde, né, o que vai acontecer com eles? Porque Uber, pedreiro, diarista, esses não serão beneficiados pelo decreto municipal. Então, quer dizer, eu achei muito válida a observação dele aqui. Compartilho desse entendimento dele. E vamos aguardar, pastor. Semana que vem traremos mais novidades, inclusive se os R$800 vão sair e se os R$200 saíram, porque nós temos que cobrar. Que na verdade não foi aprovado ainda, né? Não, os 200 já foram aprovados. Os 800 ainda não. Não, os 200 sim. Os 800 nós estamos aguardando a sanção dele. Estamos guardando apenas o doutor Luísio para sancionar, para virar lei, e aí sim ele dá as peculiaridades em que data que vão as pessoas, os comerciantes formais de carteira assinada irão se cadastrar. E vou além, se tiver sem carteira assinada, não vai ter direito ao benefício. Se tiver MEI, não terá benefício desses R$800. Se for trabalhador informal do comércio e não esteja cadastrado junto à Secretaria de Fazenda, também não terá direito. Então, tem muita gente que está de fora aí. Muita gente, infelizmente, pastor. Bom, 2h50, eu quero agradecer ao Dr. François Pimentel, advogado, jornalista, que está aqui na terça-feira informando. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sempre aqui na Rádio Macaé Gospel, e os ouvintes sendo bem informados, né? Que muita coisa que a gente não sabe, né? A internet joga muita coisa sem o vento. Sim, a gente não pode confiar em tudo. Ao contrário, eu desconfio de tudo. É verdade. E aí busco o que me interessa, né, mais aprofundadamente para saber se é verdade ou não. Pastor, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço os ouvintes daqui da Macaé Gospel, as pessoas que estão me acompanhando, que possam ir lá na minha fanpage, François Pimentel Moreira, e me curtirem lá para estarem recebendo essas lives que eu faço. Tantas informações que eu tenho, já que eu tenho essas informações, gosto de informar. Tenho também a profissão de jornalista, então eu tenho que aproveitar isso. É uma troca